Queridos irmãos, é uma grande alegria, uma imensa gratidão podermos estar aqui mais uma vez para juntos fazermos uma reflexão sobre um tema do nosso cotidiano, sob a ótica sempre da nossa doutrina dos Espíritos. Vamos iniciar fazendo então uma breve leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, Instrução dos Espíritos, uma mensagem transmitida pelo Espírito que se apresentou como Espírito de Santo Agostinho lá no ano de 1862. E o Espírito então nos fala assim, fala sobre progresso, sobre evolução. E assim ele nos diz: o progresso é uma das leis da natureza e todos os seres da criação a ele estão submetidos pela bondade de Deus. Deus que quer que tudo se engrandeça, que tudo prospere. Aliás, a própria destruição, que ao homem parece o fim de tudo, não é nada além senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque aqui neste mundo tudo morre para renascer. Então, a mensagem nos fala de progresso, de evolução, de transformação. E é com este preceito que nós lembramos que o nosso planeta Terra, através dos tempos, ele vem numa evolução constante e esta evolução ela passa necessária e obrigatoriamente pela aquisição de valores morais. E quando pensamos em valores morais, o principal, o maior de todos os valores morais que uma criatura pode desenvolver aqui neste mundo, aquele que é o seu verdadeiro GPS que lhe conduz pelos campos emocionais, morais e sociais, chama-se respeito. Respeito. Sem ele não existe progresso, nada evolui. E o nosso título do tema da reflexão de hoje é o respeito ao nosso semelhante e a importância do diálogo. Nós estamos vendo em uma atualidade de mundo onde este verdadeiro ícone da consciência humana está ficando de lado, está perdendo espaço para o seu principal rival, que é o desrespeito. Desrespeito, sinônimo de atraso. Desrespeito, esta verdadeira chaga da humanidade. Desrespeito que fere, machuca, deixa cicatrizes, deixa marcas emocionais, traumas. Quem já não passou por um desrespeito e ficou assim machucado? Quando pensamos em desrespeito, lembramos que estamos cercados dele. Aliás, como falamos, o desrespeito vem ganhando espaço em cima do seu principal rival. E estamos cercados de desrespeito desde as pessoas que muitas vezes estão próximas a nós, até o desrespeito na área da questão da saúde, da segurança, da educação. Quando pensamos nesse tipo de desrespeito, pensamos principalmente na saúde. A saúde onde os mais vulneráveis, as crianças e os idosos, buscam recursos e lá não encontram porque foi surrupiado, foi roubado pelos responsáveis, uma verdadeira falta de respeito, um verdadeiro desrespeito contra o ser humano. E essas criaturas que isso fazem, que desviam as verbas, eles não fazem porque naquele momento ali se apresentou o dinheiro na frente. Não, porque esse desrespeito já vem de berço, já é cultural dele, já foi da criação. E quando pensamos em berço, retrocedemos um pouco e vamos ver chegar na escola, na educação, escola. E ali na escola nós vamos perceber um nível de desrespeito assim absurdo, quando nós vemos alunos desrespeitando seus mestres, professores, alunos agredindo os seus professores. Mas se nós retrocedermos um pouco, chegamos então no seio da família, no berço, e ali nós vamos ver a origem do desrespeito quando vemos aquelas criancinhas, queridinhas, desobedecendo seus pais.
O pai porque não quis, a mãe porque não pôde atender o desejo daquele filhinho, aquele filhinho fica muito incomodado e aí ele chora, ele grita, ele xinga, ele se joga no chão, ele bate o pé. Tudo isso sob o olhar complacente de muitos pais que ainda dizem, pai e mãe, tem um gênio, tem opinião forte. Ele puxou o pai, puxou a mãe. Parece que falam aquilo com orgulho. Tadinha da criança. Não, tadinho de nós, que lá no futuro seremos vítimas desses que lá estarão comandando e surrupiando as verbas que seriam para atender os mais necessitados numa forma de desrespeito. Então, o desrespeito é isso, é esta verdadeira chaga. Se nós pensarmos que há tão pouco tempo as coisas eram muito diferentes, mas, como estamos nesse processo evolutivo, nós pensarmos há tão pouco tempo, nós lembraremos que o aluno, o filho, ao ir para a escola, o pai dizia assim, ai de ti que eu recebo uma reclamação tua lá na escola. Desacata o professor? Mas isso, capaz, nem pensar. Em tão pouco tempo, como dissemos, estamos vivendo mudanças e transformações tão grandes e, infelizmente, algumas delas para pior. Mas, felizmente, a essência é a mesma. O propósito é o mesmo. Qual é a essência? A essência é espiritual. O propósito, a evolução espiritual, como falamos lá no início, que a Terra vem evoluindo, como lemos na mensagem do Espírito, que a Terra está evoluindo. Este é o processo, é a evolução. Como dissemos, evolução sem progresso moral, sem aquisição de valores morais não existe. E o maior desses valores é, sem dúvida nenhuma, o respeito. Agora, quando falamos que a essência é espiritual, lembramos que o nosso professor Leon Denis, mais conhecido por Allan Kardec, ele certa vez questiona os espíritos de luz sobre espírito. O que é o espírito? Respondem os espíritos de luz a ele. O espírito é o princípio inteligente da criação. Então nós, enquanto princípio inteligente da criação que somos, fomos designados pelo nosso Criador para vir reencarnar aqui neste mundo. Nessa atualidade de mundo, neste mundo complicado, cheio de conflitos, mas aqui, através da convivência com os nossos semelhantes, vamos passar a tecer a nossa própria teia, vamos passar a nos moldar e procurar dentro disso evoluir, deixando e construindo um mundo melhor, mais harmonioso para os nossos sucessores, para aqueles que ficam. Agora, quando pensamos em respeito, que é o maior de todos os valores morais que a criatura humana pode desenvolver aqui nesse mundo, vamos falar que respeito é a mesma face de uma mesma moeda junto com o amor. Não existe prática de respeito se não houver a prática do amor. O amor, este amor proclamado e ensinado para nós pelo Mestre, quando ele nos disse, ama o teu próximo como amas a ti mesmo, é o amor fraterno. O amor fraterno, ama o teu próximo como amas a ti mesmo. Não, o próximo não é aquele que está dentro do nosso lar, aquele que participa conosco aqui do grupo, que participa conosco na casa espírita. O próximo são todos, é o mundo inteiro. Amar o próximo é olhar o mundo sem barreiras, sem fronteiras, sabendo que lá do outro lado existe espírito que é nosso irmão, que talvez tenha convivido com nós algum tempo atrás e que na verdade conviveu. Então isto é o amor ao próximo, isto é o amor fraterno, isto é o que é pedido para que a prática do respeito seja colocada em prática. Agora, quando falamos tanto em respeito, o que é o respeito? O respeito é a capacidade que uma criatura tem de se preocupar com o outro. Portanto, quando pensamos no respeito, estamos pensando muito mais no outro do que em nós mesmos. Chegamos aí então ao autorrespeito, o respeito para conosco. Muitas pessoas não se respeitam, se doam demais,
esquecem de cuidar delas mesmas. E não é egoísmo, temos que nos cuidar, nos respeitar. Tem pessoas que não se respeitam, não se alimentam direito, não têm o devido descanso direito. A partir daí elas não estão se respeitando e elas dizem, não, é que me falta tempo, se o dia tivesse 25 horas, aquela velha conversa, 25 horas por dia, eu ainda não teria tempo para fazer as coisas ao meu favor. Ora, então estamos vendo aí que houve uma falta de disciplina. Respeito é disciplina. Se houve falta de disciplina, houve falta de respeito. Temos a falta de respeito que vem pela impaciência. A pessoa começa a ficar impaciente, começa a ficar nervosa, começa a ficar agressiva, começa a ficar mal educada com seus próximos, e aí vem a falta de respeito. Então temos a falta de respeito assim originada por várias fluentes. Agora, sob as vistas de Deus, nós somos todos iguais. Haja vistas aquele ditado popular, aquele dito popular que diz que o teu direito acaba quando começa o direito do outro. Então temos aí o princípio da igualdade. Com o princípio da igualdade, nós temos o terceiro pilar que vai levar o mundo a uma evolução. Primeiro pilar é o amor, segundo pilar é o respeito e o terceiro pilar é a igualdade. E o ponto de equilíbrio entre essas três forças é, sem dúvida nenhuma, o diálogo. Diálogo que é o último item do tema título da nossa reflexão de hoje. O diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é uma interação entre duas ou mais pessoas. A fórmula, o segredo, o sucesso para obtermos o bom diálogo está em saber ouvir. Saber ouvir. Ouvir com atenção aquilo que o outro tem para nos dizer. Ouvir com interesse. Ouvir com paciência. Respeitar o tempo que o outro tem para falar conosco. Este é o segredo de um bom diálogo, porque, afinal de contas, todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a ensinar. Basta que tenha o espaço, o tempo necessário para ser ouvido. Portanto, o diálogo, que é o ponto de equilíbrio entre as três forças, ele acaba sendo esta ponte de ligação que vai favorecer com que as relações humanas sejam fortalecidas aqui neste mundo e que o amor seja cada vez maior e que o respeito nos eleve enquanto espíritos na caminhada evolutiva aqui neste mundo. Queridos irmãos, que a paz do Mestre esteja no coração de cada um de nós.